Vamos estender as mãos sobre a vida da Milena, que ela vai trazer a palavra hoje, a mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, nosso Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar profundamente conosco cada vez mais, Senhor. Assim como foi na hora do louvor, Senhor, eu creio, Senhor, que todos querem realmente, ó Pai, a Tua presença, a Tua paz que excede todo entendimento, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abre nosso entendimento, Pai, pois nós queremos a Tua sabedoria sobre nossas vidas, queremos a Tua palavra sobre nossas vidas, queremos o Teu reino, Senhor, plantado, Senhor, em nossa mente, Pai. Pai, usa, Senhor, a Milena, Pai, conforme a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Que todo o sistema nervoso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja controlado pelo Espírito Santo de Deus. E que saia da boca dela, Pai, as Tuas palavras, e não as palavras da Milena, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos todo espírito de confusão, de contenda, Pai, no nosso meio, Pai. Porque Tu habita nesse lugar. Porque nós estamos aqui. Nós somos a Tua morada, Espírito Santo de Deus. E o Senhor está nesse lugar, Senhor. Então usa, capacita para falar conosco, Pai, através da Tua serva, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Só da igreja com a graça e paz do nosso Senhor Jesus. Vamos abrir em João, capítulo 8. Versículo 1. Amém? Diz assim: Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Deus, eu continuo a oração, Pai, e te peço, Deus, em nome de Jesus, Senhor, que Tu fales através da minha vida, Senhor, que seja a Tua voz, Espírito Santo de Deus, que seja a Tua palavra, que seja aquilo que o Senhor quer, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu somente quero ser um instrumento nas Tuas mãos, Senhor, que Teu povo saia daqui, Deus, com o Teu alimento, Pai, que o Teu povo saia daqui, Deus, cheio da Tua palavra, Senhor, que essa palavra venha trazer transformação para cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler essa versão. Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. É mesmo, né? Mas pronto. Eu estava com uma outra mensagem para trazer durante um tempo atrás. Só que durante o ensaio do louvor, uns dias atrás, a gente estava cantando essa música. No alto monte. Essa que a gente acabou de cantar. E eu, quando estava cantando, eu estava ali em cima. Aí daí eu olhei ali para o monte que a gente tem aqui dentro da igreja. E comecei a pensar sobre o monte, sobre a oração de Jesus no Getsemane. E eu me percebi que o nosso lugar é no monte. Esse versículo foi... Nós sabemos que Jesus sempre tinha o hábito de orar, Jesus sempre orava. E a palavra de Deus fala algumas vezes em que Jesus vai para o monte, Jesus vai para o jardim e vai orar. E eu fiquei pensando, por que o monte? Por que o monte? E eu me percebi que o monte é um lugar elevado. Quando estamos num lugar alto, nós temos uma visão ampliada, certo? Por exemplo, vocês que estão aí, só se vocês ficarem virando assim é que vocês vão ter a visão completa. Mas eu, por exemplo, estou aqui em cima, eu consigo ter uma visão mais ampla. E o monte é um lugar onde você consegue ver mais além. Você tem uma visão mais aberta. Eu queria que a gente abrisse em 1 Reis. Primeira Reis 18. Bom, a gente conhece essa história já, em que o povo estava com muitos anos de seca e Deus disse que ia chover. Então foi Elias orar. Primeira Reis 18, 42 diz assim: Enquanto a
Acabe foi comer, Elias subiu até o Monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: Vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: Não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse: Eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: Vá onde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Bom, aqui eu me apercebo que o Elias, enquanto Acabe foi comer, ele foi para o monte. E quando ele foi para o monte, ele não foi somente para o monte para ver, ele foi para o monte orar. E o exemplo que eu dei aqui, dizendo que no monte nós temos uma visão mais ampliada, quando a gente lê aqui, a gente pensa, mas quem viu não foi Elias, foi Acabe. Mas Elias viu, Elias tinha certeza, mesmo que ele não visse com os seus olhos, Elias sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Elias tinha certeza. E ele foi ao monte, ele orou e obteve resposta. Ele viu além. Mesmo que a gente pense quem viu foi Acabe, mas tem certeza que Elias tinha certeza que Deus ia fazer aquilo. Além disso, o monte traz segurança. Êxodo 33. Eu vou abrir algumas passagens se vocês não quiserem abrir. Êxodo 33. A partir do versículo 21. Também é uma passagem que todos conhecem, creio eu. Foi em que Moisés estava conversando com Deus e clamando ao Senhor que ele ficasse com a presença dele, porque o povo ia ter uma longa jornada. E Moisés suplicou ao Senhor: me deixe ver a tua glória. E a partir do versículo 21 do capítulo 33 diz, versículo 20: E disse ainda: não vou deixar que você veja meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Mas aqui é um lugar perto de mim, onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha e cobrirei com minha mão até que eu passe. Depois tirarei a mão e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. Capítulo 34. O Senhor Deus disse a Moisés: corte 2 placas de pedra iguais àquelas que você quebrou, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras. Amanhã cedo esteja pronto para subir o monte Sinai, a fim de se encontrar comigo ali no monte. Ninguém deverá subir com você, ninguém deverá estar em qualquer parte do monte. As ovelhas, as cabras e o gado não deverão ficar pastando perto do monte. Então pronto, Moisés conversou com Deus, pediu para Deus: Deus, eu quero ver a tua glória. Mas Deus falou: você não pode ver a minha face e continuar vivo. Mas Deus permitiu que Moisés estivesse naquela presença dele. E ele falou: olha, se apronte para ir até o monte, porque eu vou te esconder na fenda de uma rocha e você vai me ver pelas costas. Ou seja, eu percebo que o monte traz segurança. Deus, quando fala para ele que vai amanhã cedo, esteja pronto, né? Ele diz: ninguém deverá subir com você, não deve ficar nem ovelhas, nem ninguém, nem nada perto de você. Ele está mostrando que com ele é um lugar seguro, porque ninguém pode ver a face de Deus e continuar vivo. Eu acredito que a glória de Deus é tão forte, tão poderosa, que quando alguém vê, não suporta. Mas Deus disse: vem que eu vou te esconder na fenda de uma rocha. E eu vejo que a presença de Deus traz segurança, no monte traz segurança. E eu utilizo essa mesma passagem para falar de outra coisa, que o monte é um lugar de encontro. Quando penso em monte, eu falo de estar com Deus, eu falo de falar com Deus, eu falo de estar conversando, de estar na presença de Deus. E o monte é um lugar de encontro. Moisés e Deus foi um encontro, foi um momento tremendo ali naquele lugar. E eu penso que todos nós, todos os dias, devemos ter esse momento de encontro com Deus. Todos os dias devemos estar subindo um monte para falar com Deus, assim como Jesus falava, assim como Jesus nos ensinou. Jesus nos deu o exemplo. Se não fosse importante que aquilo nos mostrasse várias vezes na Bíblia, nem estaria lá. Mas é importante subir no monte e conversar com Deus. E quando eu digo subir no monte, não é vamos no monte orar, vamos todo mundo marcar um dia para ir no monte. Não é isso. O poder não está no monte, o poder está na oração, o poder está em Deus. E o poder está em Deus, é Ele que faz tudo. E é importante subir no monte, é importante nós darmos nosso passo e subirmos. Deus, eu quero falar contigo, eu quero ter esse encontro.
E eu, olhando ali também, eu via, eu percebi que Deus quer falar conosco e Deus nos traz o alívio no monte. Vocês já perceberam que o monte é a presença de Deus, estar com Ele. E eu queria que você abrisse em Salmo 3. Salmos 3. A partir do versículo 1. Diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o meu escudo que me protege. És a minha glória e minha... És o meu escudo que me protege. És a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. É no monte do Senhor que ele nos traz resposta. Esse salmo foi de Davi enquanto ele estava sendo perseguido pelo seu filho. Ele teve que fugir para o deserto porque estava sendo perseguido pelo seu próprio filho. E ele fala com Deus, dizendo que Deus é o seu escudo, é a sua glória e faz andar de cabeça erguida. Ele mesmo fugindo para o deserto por causa do seu filho, ele diz que Deus o faz andar de cabeça erguida. E ele também diz: ao Senhor clamo e do seu santo monte ele me responde. Eu vejo que no santo monte Deus nos traz resposta. Tá calor. E eu vejo que Davi dava para Deus tudo aquilo que ele tinha. Mesmo apesar das circunstâncias, ele sabia que Deus ia responder. Ele pedia perdão a Deus e Deus o respondia do seu santo monte. Davi falava com Deus, Davi tinha essa intimidade com Deus e Deus sempre respondia. Também Davi tinha certeza do seu alto monte, Jesus me responde. Eu clamo em alta voz e ele me responde. Deus respondia a Davi, o Pai respondia a Jesus e ele responde a nós todos os dias. E nós temos que sempre orar a Deus, chegar ao seu santo monte. Eu me lembrei da última oração de Jesus em que ele foi no Jardim das Oliveiras. E esse jardim, o Getsemane, ele ficava embaixo. Não era no monte, mas era tipo nos pés do monte. E ele foi lá orar. E eu via Jesus perto da presença de Deus. Jesus falando, pedindo ao Pai, orando ao Pai. E naquela oração ele se entregou a Deus. Naquela oração ele deu tudo que ele tinha. Naquela oração ele estava em grande aflição. Ele estava derramando ali, estava mostrando a Deus seu sofrimento. Estava derramando a Deus e ainda assim falava: Deus, que seja feita a tua vontade e não a minha. Mesmo naquele grande sofrimento, Jesus estava ali aos pés do monte, orando a Deus, sabendo que ele ouvia, sabendo que ele estava ouvindo, sabendo que a vontade dele ia ser feita. E eu, pensando nisso, eu sentia algo diferente. E eu vejo que nós temos que chegar aos pés do monte, nós temos que estar no monte de Deus. Temos que falar com Ele, não importa a situação da sua vida, não importa pelo que você está passando. Jesus está querendo te ouvir, Jesus está com os ouvidos atentos. E o nosso lugar, o lugar onde nós devemos estar é no santo monte do Senhor. O nosso lugar é estar com Deus, porque é lá que traz segurança, é lá onde nós temos paz, é lá o nosso lugar de encontro com Deus, é lá o nosso lugar onde Deus fala e Deus traz o alívio, Deus tira o fardo, Deus fala. Jesus sempre orava a Deus. E como eu disse, o especial não era o monte, o especial era Jesus entregar tudo que ele tinha. O especial é seus filhos darem tudo e dependerem de Deus para tudo. Nesse lugar de encontro, nesse momento em que não importa o que você está passando, se é alegria, se é dor, você tem que chegar ao monte. Você tem que chegar lá, você tem que conversar com Deus. Sempre, sempre. E eu acredito que Deus quer ver o seu povo no monte. Deus quer ver o seu povo se entregando a Ele. Dependendo totalmente dele, buscando nele a força, buscando nele poder, buscando nele a unção, falando com ele, buscando em todas as situações, porque no monte é o nosso lugar, no monte é o lugar separado, no monte é onde Deus está. E eu quero estar nesse monte,
Eu quero estar na presença de Deus. Eu quero estar me derramando aos pés do Senhor. Assim como eu imagino Jesus ali orando, sabendo pelo que ele ia passar. Imagino Jesus ali sabendo aquela aflição e clamando, clamando. A palavra de Deus diz que quanto mais aflição ele sentia, com mais força ele orava. E é assim que a gente tem que fazer na nossa vida. Quanto mais aflição a gente sente, mais a gente tem que orar. Quanto mais a gente vê que as coisas estão difíceis, mais a gente tem que orar, não é desistir. Quanto mais a gente vê que está difícil, que está duro, mais a gente tem que orar com mais força. Com mais força, com mais entrega a Deus. Quanto mais a gente vê as barreiras, com mais força a gente tem que orar. Quanto mais a gente vê as coisas difíceis, com mais força, com mais força. E nunca deixar de subir ao monte, de estar aos pés do Senhor. Pode ser difícil, sim, mas é o que devemos fazer, porque também é Ele que nos alivia. É Ele que tira nossas dores, é Ele que tira o sofrimento de cada um de nós. Quero abrir em Lucas 22. Versículo 39. Esta é a oração de Jesus no Monte das Oliveiras. Amém? Abriram? Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: Orem pedindo que vocês não sejam tentados. Ele se afastou uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande, e disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não sejam tentados. Amém. E aqui eu consigo ver o que Jesus quer que a gente ore. Eu vejo Jesus orando, entregando a Ele tudo aquilo que Ele tem, entregando a Ele a sua vida, entregando a Ele o seu sofrimento. E também vejo Jesus pedindo aos seus discípulos: orem para que vocês não caiam em tentação. Então a gente tem que orar a Deus para que a gente não caia em tentação e entregar a Deus tudo, mesmo que seja difícil. E também vejo dois tipos de pessoas que chegam ao monte. O primeiro tipo era Jesus. Jesus disse aos seus discípulos: Olha, orem para que você não caia em tentação. Mas o que seus discípulos fizeram? Dormiram. Enquanto Jesus estava orando, Jesus estava clamando a Deus. Mas os seus discípulos estavam dormindo. No versículo 45 diz: Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. Pode colocar outra versão? A NVI. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. 45. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Então vemos Jesus ali orando, clamando ao Pai, sabendo que ele ia passar com seu sofrimento, com sua aflição. E depois ele chega lá e vê os seus discípulos dormindo, dominados pela tristeza. E a gente tem que escolher qual dos dois a gente quer ser. Qual dos tipos de pessoas que chegam ao monte de Deus para orar? Qual dos dois tipos a gente quer ser? Aqueles que param de orar, aqueles que estão dominados pela tristeza, aqueles que são dominados pelo desânimo, aqueles que pensam que não vai dar certo, aqueles que dormem ou aqueles que estão orando a Deus, continuando, falando com Deus. Quanto maior a aflição, com mais força ele orava. A gente pode escolher. A gente quer ser aquele que com mais força ora, com mais força clama a Deus, ou aquele que vai dormir. E eu quero ser aquele que está orando a Deus. Eu quero ser aquele que está falando com o Senhor, que está ali de joelhos clamando a Deus.
E quero que cada um de nós também faça isso. Se achegue ao monte do Senhor todos os dias para falar com Ele. Todos os dias para entregar a Ele, seja o que for, seja o que for, seja qual for a situação. Eu não sei qual é a situação. A sua vida pode estar tudo bem, pode estar triste, pode estar com raiva, sei lá o quê. Mas eu quero que você entregue a Deus tudo que você tem, assim como Jesus fez. Jesus, mesmo sabendo pelo que ele ia passar, Jesus entregou a Deus. E nós devemos entregar a Deus tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, para que Deus haja conforme a sua vontade. Amém? Pastora. Obrigado, filho. Queria chamar a Isabel. Se a Tatiana estiver vendo pela internet, a gente vai orar por eles. Aniversário deles. Cadê João? Depois eu pego ele. Vimos mal o horário do comboio e Ah, também. mas daqui a uns dias Em nome de Jesus. Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida da Isabel, Senhor, pela vida da Tatiana, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Pai, sobre essas vidas, Senhor. Um presente especial, Senhor, que está no coração de cada um, Senhor. Pai, eu creio, Senhor, que esse presente especial, pelo menos na vida de Isabel, Senhor, é aquilo que toda a igreja tem, Senhor. É o João de volta, Senhor, aos braços do Pai, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, quebranta aquele homem, quebranta seu coração, ó Pai, porque só Tu, Pai, podes fazer isso. Nós não podemos fazer nada. A única coisa que nós podemos fazer, ó Pai, é estar no Teu monte, ó Pai, orando e vendo, ó Pai, que o Senhor é um Deus que provê, Senhor, que o Senhor é um Deus que ouve a nossa oração, o nosso clamor, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos o João de volta, Senhor, neste lugar, Senhor, restaurado, renovado, transformado, que ele venha andar de glória em glória, Pai. Abre os seus olhos espirituais, Senhor. Tira ele, Senhor, da escuridão e traz ele, Senhor, para o reino do Filho do seu amor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a sua casa, Senhor, a casa de Isabel, o seu lar, Senhor. Abençoa, Pai, todo o seu entendimento, Pai, discernimento, Pai. Que ela venha ter revelações de Ti, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que ela venha saber discernir, Senhor, as emoções dela, Senhor, e o Teu querer, o Teu desejo, Senhor, sobre sua vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por esse aniversariante, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais alguém fazendo os anos, não, né? Então vamos orar para encerrar o culto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua presença, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por sabermos, ó Pai, que nós podemos olhar para o alto, Pai, de onde virá o nosso socorro, ó Pai. Nós podemos entrar, Senhor, na Tua presença, ó Pai. Nós podemos estar, Senhor, diante do Teu santo trono, ó Pai. Através da oração, através dos louvores, Senhor, através do quebrantamento, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Vem fazer conforme a Tua vontade sobre a Tua igreja, ó Pai. Dar-nos, Senhor, discernimento, entendimento ao falar, Senhor, com cada pessoa, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ensina a entrar e a sair, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Educa-nos, Senhor, pelo Teu reino, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, perdoa as nossas falhas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai.
Vem sobre nossas vidas, Senhor, nos dá uma semana de vitória, nos dá uma semana, Senhor, de gozo, de graça da Tua presença, ó Pai. Nos dá uma semana, Deus, de justiça, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Abençoa, ó Pai, o nosso emprego, ó Pai. Abençoa aqueles que ainda vão trabalhar, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite, ó Pai. Renove suas forças, ó Pai. Abençoa suas famílias, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Pai, eu te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio, ó Pai. No meio da Tua igreja, ó Pai. As direções que nós temos tomado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos fazer a Tua vontade, não a nossa, Pai. Que a nossa vontade não é boa, a nossa vontade não é perfeita, mas a Tua é, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, faz sentirmos, Senhor, o fogo arder em nosso espírito, Pai. O fogo do Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Faz cada um de nós entendermos, Senhor, aquilo que Tua palavra é dita, é pregada, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não nos deixe sair daqui, ó Pai, sem entender, Senhor, a Tua mensagem, ó Pai. O que devemos fazer, o que devemos pensar, como devemos agir. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E vá à nossa frente, Senhor, em todas as nossas decisões. Toma o Teu lugar, Senhor, no nosso meio. Que a graça e a paz, a consolação do Divino Espírito Santo de Deus repouse e permaneça sobre nossas vidas para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Não esqueçam, amados, fervorosos em oração e não dominados pela tristeza. Amém? Em nome de Jesus. Próximo domingo, jantar ágape. Quem for participar, me avise. Quem não for, também me avise, em nome de Jesus. Amém? Vão em paz, que a cozinha tem mais.